2.712 milhas quadradas de areia movediça e calor extremo compõem o cenário onde a engenharia desafiou a geografia hostil. No núcleo do deserto de Taklamakan, onde as dunas se deslocam sob ventos constantes, consolidou-se uma infraestrutura que atravessa bilhões de toneladas de sedimentos instáveis. Por que construir uma malha ferroviária tão extensa em um ambiente onde o terreno se move como um oceano líquido? À primeira vista, a ideia de fixar trilhos sobre dunas voláteis parece impossível, mas na prática, a necessidade de integração logística exigiu soluções que superassem a instabilidade natural do solo desértico. A resposta reside em um sistema complexo de estabilização que impede que o leito da ferrovia seja engolido pelas tempestades de areia. Mais de 2.000 quilômetros de trilhos estendem-se agora por essa paisagem árida, conectando cidades-oásis que antes estavam isoladas pela imensidão do deserto. Mas isso é apenas o começo. O investimento total para viabilizar essa rota superou a marca de 3 bilhões e 500 milhões de dólares, refletindo a complexidade técnica de cada quilômetro instalado. Pode-se notar como a câmera desliza ao longo das linhas férreas, revelando a precisão do assentamento do aço sobre o solo tratado. O equipamento gradualmente moldou o caminho, enquanto 12.000 trabalhadores operaram em condições climáticas severas durante o período de 10 anos. A poeira assenta lentamente sobre as dunas artificiais criadas para proteger a via, demonstrando que o projeto não termina com a colocação dos trilhos. Tudo só se complica com o passar do tempo, exigindo manutenção constante para que o deserto não retome o território conquistado pela ferrovia. O custo humano e financeiro reflete a escala monumental da obra, que hoje funciona como um eixo vital para o transporte na região. Vê-se como os trens de carga e passageiros cruzam o horizonte plano, onde o aço se mantém firme apesar das variações térmicas que podem atingir dezenas de graus entre o dia e a noite. Apenas parece óbvio o traçado retilíneo através das dunas, mas na prática, cada curva e reta foi calculada para minimizar o impacto dos ventos predominantes. O processo está apenas ganhando velocidade, pois a ferrovia de Taklamakan tornou-se uma referência para construções em ambientes de areia extrema em todo o mundo. A estabilização das fundações e o controle da erosão eólica garantem que o leito ferroviário permaneça operacional sob condições que destruiriam estruturas convencionais. O material agora repousa sobre uma base sólida, fruto de uma década de intervenções técnicas contínuas. O sistema de transporte agora opera em plena capacidade, vencendo as barreiras impostas pela natureza do deserto. O metal se deita em camada uniforme sobre o lastro preparado, resistindo ao atrito e à abrasão causados pelas partículas de silício sopradas pelo vento. Essa infraestrutura imponente encerra um ciclo de isolamento geográfico, estabelecendo um novo padrão de resistência para a engenharia civil moderna. O fluxo de transporte segue adiante pela cadeia logística, consolidando a presença humana em um dos territórios mais inóspitos do planeta. 160 graus Fahrenheit é a temperatura extrema que o solo atinge durante o verão na bacia de Tarim, situada na fronteira noroeste da China. Por que uma região tão vasta e isolada permaneceu como uma zona em branco nos mapas nacionais durante décadas? Aparentemente, a geografia brutal dividida por duas cordilheiras imponentes tornava qualquer tentativa de ocupação inviável. Mas a barreira definitiva era o deserto de Taklamakan, uma extensão de areia que cobre mais de 328.000 quilômetros quadrados de território hostil. O deserto opera em um ciclo de extremos térmicos, onde no inverno os termômetros despencam para 13 graus negativos. Pode-se notar como a paisagem é desprovida de qualquer infraestrutura básica, sem acesso a redes elétricas ou fontes de água potável. Sob cada passo, encontra-se apenas areia movediça em constante deslocamento, o que impede a criação de uma base sólida para construções permanentes. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, este oceano de dunas parece um vazio sem valor, mas na prática, ele esconde riquezas colossais em seu subsolo. Vê-se como bilhões de toneladas de recursos permanecem intocados,
incluindo carvão, petróleo e elementos de terras raras. Estes materiais são fundamentais para a manutenção da hegemonia tecnológica no cenário moderno. O processo está apenas ganhando velocidade. Para acessar tais reservas estratégicas, a única solução viável era enfrentar um desafio de engenharia considerado impossível. A decisão culminou na construção de uma ferrovia através do deserto, rompendo o isolamento secular da fronteira. A câmera desliza ao longo dos trilhos da ferrovia Rotan-Roquiang, uma linha que se estende por 890 quilômetros. Depois, fica mais complexo. Esta infraestrutura integra o anel ferroviário do deserto de Taklamakan, um sistema circular que percorre 2.685 quilômetros ao longo da borda sul. Concluída em junho de 2022, a obra consolidou-se como a ferrovia mais longa já construída em ambiente desértico em toda a história. O equipamento gradualmente avança sobre o terreno antes inacessível, garantindo o escoamento da produção. O metal dos trilhos se deita em camada uniforme sobre o leito preparado, cruzando as dunas que antes eram intransponíveis. A engenharia superou a instabilidade do solo e as oscilações térmicas para conectar a região ao restante da rede nacional. O fluxo de transporte segue adiante pela cadeia logística sem interrupções. Centenas de tratores de esteira são mobilizados para nivelar a superfície arenosa e estabelecer um canteiro de obras em pleno deserto. As máquinas cortam as cristas elevadas das dunas e redistribuem o material particulado para as áreas de menor altitude. Por que é necessário realizar essa movimentação de terra em uma escala tão vasta? Aparentemente, a areia livre parece ser uma base aceitável para o tráfego inicial. Mas sem o nivelamento controlado, a superfície careceria de integridade estrutural para suportar máquinas pesadas, colapsando sob o peso de toneladas de aço. O objetivo técnico reside na criação de um plano equilibrado e liso que garanta a estabilidade mecânica necessária para o avanço dos equipamentos industriais. Pode-se notar como cada seção do terreno é raspada e nivelada sob supervisão rigorosa de especialistas. Agrimensores verificam a elevação e a inclinação com instrumentos de precisão para assegurar a uniformidade ao longo de milhas de deserto aberto. Sistemas de correias transportadoras empurram o excesso de sedimentos para fora da zona de trabalho imediata, enquanto compactadores pressionam a camada superior para formar uma fundação firme e trabalhável. Mas isso é apenas o começo. O equipamento gradualmente estabiliza os grãos após os tratores finalizarem o corte das dunas. Engenheiros identificaram que a injeção de água na superfície solta auxilia na ligação entre as partículas, resultando em uma camada consideravelmente mais densa e coesa. Utilizando braços de aspersão extensos e uma rede de tubulações subterrâneas, o sistema pulveriza quantidades controladas de água subterrânea por todo o local. Vê-se como a umidade penetra vários centímetros de profundidade na estrutura granular antes do próximo estágio. Depois, fica mais complexo. Rolo-compactadores pesados entram em operação assim que a areia atinge o nível exato de saturação hídrica. O movimento constante dos tambores de aço remove as bolsas de ar e trava as partículas em suas posições definitivas. O processo está apenas ganhando velocidade. O estrondo contínuo do metal contra o solo ecoa enquanto cada passagem do rolo transforma a areia movediça em uma base técnica uniforme. À primeira vista, o uso de água em um ambiente árido parece um recurso simples, mas na prática, a dosagem precisa é o que permite que a superfície endureça sob o sol do deserto. A evaporação controlada deixa para trás uma estrutura capaz de suportar o peso de guindastes, betoneiras e caminhões de suprimento. Uma fundação sólida é construída utilizando apenas o equilíbrio entre areia e água. Tudo só se complica com a adição de novos materiais. Caminhões basculantes despejam cargas de terra avermelhada sobre a areia já estabilizada para formar uma camada de base de solo. Os tratores empurram e nivelam essa nova matéria-prima por toda a extensão da área preparada. Este procedimento adiciona peso vertical à areia subjacente.
reforçando a superfície e impedindo deslocamentos causados por variações térmicas ou vibrações mecânicas intensas. Cada seção é espalhada de forma homogênea e compactada novamente, estabelecendo uma plataforma densa e estável. O material atinge a prontidão para suportar as primeiras etapas da construção civil pesada. 12 metros. Essa é a profundidade mínima que as perfuratrizes alcançam ao atravessar as camadas de areia instável. Por que os engenheiros precisam perfurar tão fundo antes de erguer as colunas da ponte? Aparentemente, a superfície do deserto oferece suporte, mas na prática, apenas o cascalho sólido ou o solo compactado nas profundezas garantem a sustentação necessária para o peso ferroviário. Sem atingir essa base rígida, a estrutura inteira cederia sob o peso das composições que cruzam as dunas. Bate-estacas de concreto armado operam em ciclos contínuos de 24 horas para garantir a integridade dos poços. O equipamento gradualmente insere tubos de revestimento de aço, enquanto injeta uma lama de bentonita, que atua como um selante hidráulico para evitar que as paredes de areia entrem em colapso. Pode-se notar como o concreto é injetado de baixo para cima através de tubos tremie, uma técnica que desloca o ar e evita a formação de bolhas internas. Mas isso é apenas o começo. Gaiolas de aço são posicionadas com precisão de milímetros no interior das perfurações antes da cura do material. Qualquer desalinhamento mínimo, por menor que seja, compromete a verticalidade da estaca e anula sua estabilidade estrutural. As equipes de construção executam a maior parte das operações durante o período noturno, quando as tempestades de areia diminuem e o vento se torna calmo. Tudo só se complica devido à oscilação térmica extrema, já que as temperaturas entre o dia e a noite variam em mais de 54 graus Celsius. 11.000 pilares de ponte começam a emergir sobre essas fundações profundas, distribuídos em fileiras rigorosas que se assemelham a uma floresta de concreto. Cada unidade individual apresenta uma altura que varia entre 5 e 15 metros acima do solo arenoso. Vê-se como os eixos das colunas são moldados através de formas deslizantes, utilizando um composto reforçado com aço galvanizado e aditivos resistentes ao sal. Depois fica mais complexo. O uso desses componentes químicos específicos é obrigatório para neutralizar o clima corrosivo e a salinidade do deserto. Vãos curtos e uniformes são instalados entre os pilares para reduzir os impactos mecânicos causados pelas rajadas de vento e pelas mudanças bruscas de temperatura. À primeira vista, a estrutura parece uma sequência repetitiva de blocos, mas na prática, cada vão é calculado para dissipar a energia térmica acumulada. O processo está apenas ganhando velocidade. As linhas intermináveis de colunas estendem-se em direção ao horizonte, conforme o sol se põe atrás das montanhas Kunlun. Esse esqueleto de aço e concreto permanece imóvel diante das correntes de ar que moldam a paisagem ao redor. O equipamento posiciona as cabeceiras dos pilares com suavidade, preparando o suporte para os componentes superiores. O fluxo da construção avança de forma constante, consolidando a base que sustentará o restante da via férrea. Milhares de vigas caixão de concreto protendido foram elevadas aos seus postos através da operação coordenada de guindastes sobre esteiras de alta capacidade ou treliças lançadoras autopropulsadas. Cada unidade dessas estruturas de suporte media mais de 30 metros de comprimento e possuía uma massa que atingia centenas de toneladas de peso. Por que utilizar componentes de dimensões tão colossais em um ambiente tão hostil? Aparentemente, não é complexo apenas empilhar materiais, mas na prática, essas vigas garantem a estabilidade estrutural necessária para suportar as tensões dinâmicas dos trens de carga pesada. Mas isso é apenas o começo. Transportadas em vagões ferroviários de plataforma plana especializados, as vigas chegavam ao canteiro para serem içadas, uma a uma, sobre os pilares de sustentação. Vê-se como os engenheiros realizam o alinhamento de cada peça com a aplicação de sistemas de laser de alta precisão, mantendo as tolerâncias dimensionais dentro do limite rigoroso de apenas alguns milímetros. Depois fica mais complexo.
Com os vãos devidamente posicionados e fixados, as equipes de campo executavam a concretagem das lajes do tabuleiro da ponte ou realizavam a montagem de painéis de concreto pré-moldado, estabelecendo assim uma superfície contínua e nivelada para a instalação posterior dos trilhos. Pode-se notar que cada vão foi projetado com um espaçamento estratégico para permitir que as correntes de vento circulem livremente por baixo da estrutura. O processo está apenas ganhando velocidade. Essa configuração aerodinâmica é fundamental para carregar a areia flutuante para longe da via, impedindo que os sedimentos acumulados soterrem a linha férrea em eventos de tempestade. Mais de 65% da ferrovia Houten-Rouquaillon, o que corresponde a aproximadamente 500 quilômetros, estende-se sobre esses viadutos elevados. Tudo só se complica com as exigências técnicas da região. Visto de uma perspectiva aérea, o traçado ferroviário assemelha-se a uma faixa prateada que atravessa uma vasta extensão de dunas douradas, configurando-se como um marco da engenharia diante de um dos cenários mais severos do planeta. Transição para o próximo nível. Os blocos de concreto que seguem para a instalação são tecnicamente denominados dormentes. Eles são distribuídos de maneira uniforme ao longo do leito da via, com a função específica de sustentar os trilhos de aço em sua posição correta e distribuir a carga pontual exercida pela passagem das composições ferroviárias. Trabalhadores executam o alinhamento milimétrico de cada dormente antes de utilizarem pórticos de elevação para baixar os perfis de aço sobre eles. À primeira vista, a disposição dessas peças parece simples, mas na prática, os fixadores mantêm a via perfeitamente retilínea e estável, evitando qualquer tipo de deformação ou deslocamento lateral sob pressões extremas. O equipamento gradualmente trava os componentes em seus eixos definitivos. Esta é uma etapa crucial para garantir a segurança operacional antes que os trens iniciem o tráfego regular pelo deserto. Após a fixação definitiva dos dormentes, as equipes iniciaram o posicionamento dos trilhos de aço na parte superior da estrutura. Cada barra individual, com comprimento superior a 79 metros, era manuseada por guindastes especializados de via e ajustada meticulosamente ao longo da linha de centro do projeto. E isso ainda não é o limite. Operários calibravam cada junta e folga de dilatação para permitir a expansão térmica do metal sob o calor intenso, aplicando em seguida os grampos de fixação que travam o aço à base de concreto. Foram necessários 11 meses de atividades ininterruptas para finalizar a instalação das centenas de quilômetros de trilhos que se alongam pela imensidão desértica. O material se deita em camada uniforme sobre os suportes, consolidando a infraestrutura necessária para o transporte. O processo conclui esta fase, abrindo caminho para a conformação final da via permanente. 6 meses. Este foi o período exato de testes rigorosos antes da inauguração oficial da ferrovia Houten-Rouquaillon, em junho de 2022. Por que submeter toda a extensão da linha a um monitoramento tão exaustivo antes da abertura? Aparentemente, a infraestrutura já parecia pronta após a finalização da construção. Mas sem essa fase de validação técnica, seria impossível garantir a integridade da malha sob condições extremas de carga e clima, o que tornaria a operação comercial um risco estrutural. Trens de engenharia percorreram o trajeto repetidamente para mensurar o assentamento do solo e a vibração dos trilhos. Pode-se notar como as composições pesando milhares de toneladas atravessavam as pontes durante os testes de carga para verificar a resistência dos pilares. Sensores de precisão monitoravam a temperatura do aço e a oscilação lateral causada pela força dos ventos no deserto. Mas isso é apenas o começo. Mesmo após centenas de passagens, os resultados indicaram desvios de elevação de apenas alguns milímetros ao longo de toda a via. O equipamento gradualmente confirmou que o design elevado dos viadutos permitia o fluxo de ar natural, impedindo o acúmulo de areia nos trilhos. Todos os dados operacionais eram transmitidos em tempo real para o centro de controle através de câmeras alimentadas por energia solar e sensores de internet das coisas. Depois, fica mais complexo.
1.685 milhas de extensão, compõem agora o circuito ferroviário completo que circunda o deserto de Taklamakan. A conclusão desta rota estabelece um novo padrão logístico na região. Nos Estados Unidos, a maioria das linhas ferroviárias ainda é construída utilizando o método tradicional de camadas espessas de pedra britada sob cada trilho. Esse material, conhecido tecnicamente como lastro, desempenha funções mecânicas vitais para a estrutura. À primeira vista, o uso de pedras soltas parece simples, mas na prática, elas distribuem o peso colossal do trem e mantêm a estabilidade da via. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o lastro permite que a água da chuva escoe rapidamente, afastando a umidade do leito da ferrovia. A porosidade entre as pedras britadas evita o acúmulo de detritos e preserva a geometria dos trilhos por longos períodos. A China, por outro lado, adotou um caminho tecnológico completamente diferente para suas ferrovias de alta velocidade de última geração. A camada tradicional de pedra foi substituída por uma fundação contínua de concreto, denominada via em laje ou slab track. Nesta configuração, os trilhos são fixados diretamente sobre a superfície rígida de concreto, eliminando a necessidade de lastro de pedra. Transição para o próximo nível. Pode-se notar como a precisão do alinhamento sobre a laje de concreto oferece uma base muito mais estável para velocidades elevadas. A câmera desliza ao longo da superfície lisa, onde não há o deslocamento de pedras comum nos sistemas convencionais. O material atinge a prontidão para a forma definitiva conforme o novo sistema de suporte se consolida. 3.500. Este é o número exato de toneladas de lastro necessárias para preencher apenas uma única milha de via férrea. Por que utilizar pedras soltas em vez de uma estrutura rígida de concreto em toda a extensão? Aparentemente não é complexo, mas na prática, essa camada de pedra britada permanece solta para absorver as vibrações mecânicas intensas e permitir que a água da chuva escoe livremente pelo leito da via. Isso evita o acúmulo de umidade que poderia comprometer a integridade da base metálica e do solo. Sistemas de laser e maquinário totalmente automatizado instalam os componentes com precisão milimétrica. Toda a estrutura se transforma em um corpo unificado, tornando-se mais forte, durável e incrivelmente precisa em sua geometria final. Como resultado direto dessa engenharia, os trens de alta velocidade podem transitar suavemente em velocidades que excedem os 350 km por hora. Mas isso é apenas o começo. A preparação do subleito ocorre através do nivelamento e da compactação rigorosa de múltiplas camadas de solo e cascalho. Pode-se notar como o equipamento gradualmente comprime o material até que uma fundação firme seja estabelecida. Essa base possui tipicamente entre 2 e 4 pés de profundidade, variando conforme as características do terreno e as cargas previstas dos trens. Depois fica mais complexo. Engenheiros iniciam o espalhamento do lastro assim que a estabilidade da base é confirmada por testes de carga. 7 milhões de libras de pedra são descarregadas para compor o suporte estrutural de cada trecho de milha. O material é liberado de vagões funis especializados, projetados para uma distribuição controlada sobre o terreno preparado. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como um regulador de lastro, equipado com lâminas de arado e escovas rotativas, nivela o material de forma homogênea. Caixas de nivelamento guiadas por laser garantem que a superfície atinja a inclinação exata exigida pelo projeto técnico. Máquinas modernas de fabricantes como Placer e Thor operam com intervenção humana mínima, realizando ajustes automáticos de altura e inclinação em poucos minutos. O equipamento gradualmente finaliza a distribuição da carga mineral sobre o leito. Nesta etapa não termina, pois os sistemas computadorizados assumem o controle para o refinamento fino da estrutura. As pedras se acomodam sob o peso das lâminas, criando a base necessária para suportar os trilhos. O fluxo de trabalho agora transita para a ativação dos sistemas de controle digital. 1.000 metros de lastro de brita são compactados sob as vibrações das máquinas para criar uma fundação densa e perfeitamente estável. Por que o tempo de execução para apenas 0,6 milhas de via
varia de algumas horas até diversos dias de trabalho contínuo? Aparentemente não é complexo, mas a resposta reside na resistência variável das condições do solo e nas irregularidades do relevo do terreno onde a infraestrutura será assentada. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como a camada de lastro é distribuída de maneira uniforme antes que as equipes de construção iniciem o nivelamento bruto da base de pedra. Depois, fica mais complexo. Os operários avançam para o posicionamento estratégico dos dormentes, que funcionam como peças fundamentais da fundação para definir e travar o alinhamento exato de toda a ferrovia. O equipamento gradualmente avança sobre o leito preparado, garantindo que a geometria da via permaneça intacta sob pressão. Vê-se como uma máquina automática de assentamento de dormentes executa o trabalho pesado na maioria dos projetos ferroviários modernos de alta produtividade. Utilizando garras hidráulicas potentes que emitem um chiado metálico característico, o maquinário eleva cada dormente individual, cujo peso oscila entre 600 e 700 libras, e o deposita precisamente sobre sua posição marcada anteriormente. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada componente é espaçado a uma distância rigorosa de aproximadamente 2 pés um do outro ao longo do traçado. 2.000 unidades de dormentes podem ser instaladas por essa máquina durante um único turno de trabalho, com uma precisão milimétrica. À primeira vista, a seleção dos materiais de fabricação parece ser uma escolha estética, mas na prática, ela determina a longevidade de todo o sistema de transporte. Dormentes tradicionais são fabricados em madeira tratada sob pressão com óleo de creosoto para evitar o apodrecimento biológico e amortecer as vibrações mecânicas. Transição para o próximo nível. Sua vida útil operacional é limitada a um período de aproximadamente 20 a 30 anos de uso constante. Atualmente, os dormentes de concreto armado consolidaram-se como o padrão técnico exigido pela indústria ferroviária global. Eles são consideravelmente mais pesados e robustos, possuindo a capacidade de durar mais de 50 anos, enquanto suportam cargas de eixos muito superiores às suportadas pela madeira. Tudo só se complica nas operações de manutenção ou renovação total de trechos degradados. Nestes casos específicos, os engenheiros optam frequentemente pelo uso de sistemas de painéis de via, que consistem em seções de trilhos e dormentes pré-montadas em ambiente de fábrica. A estrutura completa chega ao local pronta para ser instalada, acelerando o fluxo de trabalho em zonas de tráfego intenso. O material deixa a fase de montagem e segue adiante pela cadeia de construção.